Olá, irmãos. É um prazer muito grande, uma alegria estar podendo dividir mais uma vez algumas informações com vocês. Eu espero que nós possamos trocar informação e assim todos temos mais expansão de consciência, temos mais informação, temos mais base para o nosso trabalho. Bom, hoje eu resolvi falar sobre frequência e vibração. Por que eu escolhi esse tema? Porque nesse momento que o planeta se encontra, a fase em que ele se encontra, é muito importante que a gente entenda esse tema. Então eu vou começar com uma pergunta. Se nós chegássemos hoje, fizéssemos uma pesquisa com as pessoas do planeta e perguntássemos assim: o que você acha que vai acontecer nos próximos 20 anos? Não tenho dúvida nenhuma que a maioria iria responder: olha, o planeta vai piorar. A coisa vai de mal a pior. Com certeza seriam pouquíssimas pessoas que iriam dizer assim: não, as coisas vão melhorar, tudo está se encaminhando, o planeta vai mudar a sua consciência para uma consciência de amor, uma vibração de amor, e tudo vai melhorar. Com certeza isto não irá acontecer. As pessoas não irão dar essa resposta. Em contrapartida, se nós chegássemos para as crianças, nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, os alunos das escolas, aí para quem é professor, e chegasse e perguntássemos assim para eles: o que vocês pretendem fazer? O que vocês querem ser quando crescer? A maioria com certeza ia responder: médico, engenheiro, advogado, policial, professor, enfim, veterinário, que as crianças gostam muito dessa parte de veterinária, né? E veja só então que paradoxo tem na mente de uma criança e na mente de um adulto. Então a gente percebe que da infância até a fase adulta, muita coisa muda. O pensamento das pessoas se transforma e a nossa tendência a pensar sempre que as coisas vão piorar, que a coisa vai de mal a pior, é uma constante. Bom, pensamento, a mente, as ideias, não são coisas? Se a gente pensa dessa forma, se a gente acredita que isso vai acontecer, nós não somos co-criadores, qual é a tendência do planeta? A tendência do planeta é piorar. Por quê? O inconsciente coletivo acredita que isso vai acontecer. Que as coisas vão piorar, que as coisas vão de mal a pior. A gente sempre espera o pior. A gente nunca espera o melhor. Por quê? É o que nós estamos vendo. Só que nós esquecemos que o que nós estamos vendo é exatamente aquilo que nós criamos. Então, antes de se pensar em qualquer ação de uma luta pela paz, no bom sentido a luta, é claro, de um movimento pela paz, de um movimento pela melhora do planeta, nós temos que vibrar isso. Nós temos que estar nessa frequência. Na frequência do crescimento, na frequência da evolução, na frequência da paz, na frequência do amor. Agora, muitas vezes nós nos engajamos em projetos, nós queremos ver o melhor para o planeta, nós queremos sanear o planeta, nós queremos que as coisas mudem, mas nós não mudamos a nossa frequência. E tudo aquilo que a gente vibra, a nossa vibração, a frequência em que nós estamos, é aquilo que nós criamos. E hoje, o inconsciente coletivo do planeta pensa o quê? Pensa em guerra, pensa em se dar bem, custe o que custar, pensa que para crescer, para ter dinheiro, para ter sucesso, é necessário que as outras pessoas fiquem para trás. Nós temos um pensamento, quando eu digo nós, eu digo no geral. É lógico que tem pessoas que já se iluminaram e não pensam assim, não pensam individualmente. Sabe que existe uma sombra embaixo da árvore para todas, porque essa árvore é o todo. Essa árvore que pode trazer a sombra para nós é o todo.
Mas existe uma grande maioria que não acredita assim. Não acredita nisso. Por exemplo, se você chegar na África nesse momento, o que vocês acham que eles estão pensando? Principalmente nos lugares onde há fome, onde há guerra, onde há pestes, onde há guerrilhas. Vocês acham que eles estão pensando que as coisas vão melhorar? Eles até gostariam que essas coisas acontecessem. Mas eles não esperam melhor. Porque eles olham ao redor deles e não veem uma luz no fim do túnel. Assim acontece com as pessoas que sofrem, que estão no primeiro degrau, fome e outras coisas mais. Segundo degrau, então, a pessoa fica cega, porque ela não consegue enxergar outra coisa a não ser o relacionamento dela, que não está dando certo, que ela precisa restaurar, porque ela precisa de uma pessoa para estar ao lado dela. Tal. Então ela também não vai vibrar amor ao planeta, não vai vibrar fim de guerras, de fome, de pestes, da matança, dos sacrifícios de crianças que está acontecendo. São milhares de crianças, só no Brasil, são milhares de crianças que somem, que desaparecem, sem deixar vestígios, e ninguém se questiona por quê. Ou está preocupado em comer, viver, né? Sobreviver, que é o primeiro degrau. Aí depois vem o segundo degrau, que são os relacionamentos, que é complicadíssimo. A pessoa entra numa entropia e muita gente se mata, muita gente mata, muita gente faz coisas horríveis, faz magia negra por causa de relacionamento. Então essas pessoas, isso acontece no mundo inteiro. Então essas pessoas, elas não estão vibrando outra coisa. Elas não estão vibrando positivamente. Presta atenção numa coisa. Vocês já repararam que quando as coisas estão indo relativamente ruins, parece que tudo piora. Um dia que você acorda mal, parece que o seu chefe também acordou com o pé esquerdo, você quebra alguma coisa, seu carro quebra, estoura um pneu, alguém te fecha no trânsito, você tem alguma notícia ruim. Por quê? Porque a sua vibração, ela diminui. Você começa a vibrar em outra frequência. Você começa a vibrar na frequência de coisas ruins. E aí você atrai, porque nós somos co-criadores. Por outro lado, tem pessoas que parece que tudo dá certo para elas. Onde elas colocam a mão vira ouro. Porque elas conseguem manter uma vibração alta, elevada. E quando você está com uma vibração alta, você atrai coisas que têm essa mesma vibração. Então, o importante para nós hoje é pensarmos no seguinte. Antes de pensar em qualquer projeto, de se engajar em qualquer projeto, é preciso vibrar de uma forma diferente. Vibrar amor, vibrar alegria, esperança, bondade e ver as coisas com os olhos espirituais. Porque se nós não vermos as coisas com olhos espirituais, a gente baixa a frequência. Então, uma forma de começarmos a vibrar positivamente e vermos as coisas com olhos espirituais é trabalhar. Essa palavra trabalhar assusta muita gente, porque as pessoas já pensam que vão ter que sair de casa e procurar alguma coisa para fazer, sair da sua zona de conforto, não vai mais comer feijoada, não vai mais poder usar suas roupas, não vai ser feliz porque vai ficar vibrando amor e tal. Não é nada disso. Trabalhar é você ajudar com que as consciências sejam expandidas. Ajudar com que as pessoas mudem suas frequências. Isso é o mais importante de tudo. Nós temos que ajudar os irmãos que estão na entropia a mudar a sua forma de pensamento, para que nós comecemos cada vez mais a elevar a vibração do planeta. Vibrar amor. O que acontece? O número mínimo de pessoas para a massa crítica. Aí as grandes mudanças começam. Quando as pessoas tiverem esperança, alegria, amor, isso vai inundar o planeta.
Então, aí sim as pessoas vão parar de servir café. Parar, ter coragem de assumir uma postura de combate às coisas negativas. Como é que você pode abrir mão de alguma coisa? Por exemplo, no caso da venda de alguma coisa que você sabe que você está prejudicando alguém, ou pessoas que emprestam dinheiro a juros e acabam escravizando muitas pessoas, pessoas que vendem produtos de segunda qualidade como se fossem de primeira. Como que essas pessoas vão mudar e ter coragem de tomar uma atitude e parar com isso, se elas estão olhando à volta e elas não conseguem ver isso? Elas não conseguem ver pessoas felizes fazendo o que é correto. Porque muitas vezes a gente tem medo. Quem teria hoje coragem de abandonar um cargo público, de assessor de um deputado, que só faz falcatruas, que é corrupto? Você fala, poxa, mas eu ganho tão bem. Mas eu não estou vendo ninguém fazer isso. Você tem a sua consciência, você tem o ego, você tem a centelha. Mas é fácil para você virar as costas para a centelha. A centelha só vai te mostrar o que é correto, mas ela não pode te obrigar. A não ser que você esteja num processo de iluminação, ela vai tomar a frente da sua vida com a sua permissão. Quando você conseguir eliminar o arquétipo negativo, mudar o arquétipo negativo que está à frente da sua vida, você já está dando um grande passo para se iluminar. Por quê? O que é preciso para a gente entender as coisas, como funcionam? Primeiro, iluminação. A iluminação é um processo gradual de passos, de saltos. Então, não vai acontecer, eu sempre digo isso, mas é bom frisar, porque aí a gente está chocando o nosso sistema de crenças. As coisas não vão mudar automaticamente no estalar de dedos. Isso é um processo espiritual que está acontecendo conosco. Então, isso é devagar. Você vai dar um salto, outro salto, outro salto, outro salto, e você vai começando a entender as coisas e vai soltando o materialismo gradativamente. Então o que acontece? Muitas vezes a gente fica esperando o salto para poder mudar. Então fala, nossa, eu vi a luz, eu vi as coisas mais coloridas e as coisas mais brilhantes, e eu comecei a ver os irmãos de luz, os espíritos de luz. Agora eu me iluminei, agora eu vou começar a trabalhar. Não é assim. É à medida que você vai trabalhando. E o que é trabalhar? Simplesmente divulgar as coisas do todo. Então nós temos que divulgar a espiritualidade. Como que você vai divulgar a espiritualidade? Se existe um programa sabotador, então existem palavras que você diz que você fecha a pessoa para qualquer coisa que você possa dizer. Então, se você disser espírita, se você disser espírito, se você disser reencarnação, acabou. Se você disser trabalho, acabou. Você não vai conseguir falar com a pessoa, você não vai conseguir mudar o pensamento dela ou fazer com que ela comece a digerir as coisas. Então, um exemplo. Quando eu vou conversar com uma pessoa, porque as pessoas vão vir até você. Se você chegar de manhã, fizer uma oração ao todo e disser assim, centelha divina que habita dentro de mim, toma a frente que as pessoas não vejam fulano de tal, RG, CPF, raça, cor, sexo, essas coisas, mas que ela veja a centelha que habita dentro de mim. Então, se você fizer isso, as pessoas virão até você e começarão a falar dos seus problemas. Isso é matemática, 1 e 1 são 2. As pessoas vão vir até você e vão começar a falar dos seus problemas, vão pedir ajuda e tal. Aí,
Quando você vê que a pessoa ela não entende as coisas, ela ainda não teve uma introdução à mecânica quântica, não adianta falar sobre mecânica quântica, como nós conhecemos. Então, normalmente, eu costumo dizer assim, as coisas acontecem assim porque as pessoas não entendem como as coisas funcionam, existe um mundo espiritual. Você sabia que ninguém morre? Quando você fala ninguém morre, a pessoa se abre. Por quê? Esse é um paradigma. 99,9% das pessoas têm medo de morrer, porque elas não sabem o que as espera do outro lado. Então elas têm medo da dor, elas têm medo de ir para o inferno, elas têm medo de viver como que eu posso dizer? Elas têm medo de viver na contemplação. Elas querem ficar aqui, porque aqui tem ação, aqui tem balada, aqui tem cerveja, feijoada, samba, rock, pagode, rap. Então, elas não querem sair daqui. Agora, quando você diz assim, você sabia que ninguém morre? A pessoa se abre. E aí você pode falar. Tomando cuidado para não falar as palavras-chave, porque senão a pessoa vai se trancar de novo. E aí você vai na sequência. Não, existe uma sequência de vidas. E muitas dessas vidas, elas acabam tendo um reflexo nessa vida. Esse é o primeiro passo. Porque quando a pessoa pensa que só existe essa vida, esses 60, 70, 80 anos aqui, e que ninguém pode falar, como tem uma palavra que a Matrix usa bem, e que isso aí está incutido na cabeça das pessoas. Ninguém voltou de lá para dizer como é. Então as pessoas acreditam realmente que é uma incógnita. Ninguém quer ir para a incógnita. Agora, quando você começa a explicar como funciona o mundo espiritual, que é necessário que se faça o bem, que as pessoas que têm aquela conta, sabe? Sai, acredita, entra, debita. Que não existe lei de talhão. Uma coisa que eu percebi também é que as pessoas têm medo da lei de talhão. Ah, eu fiz um aborto? Então, na outra vida, eu vou ter um filho e esse filho vai morrer. As pessoas têm muito medo disso também. Então, por isso que muitas delas têm até medo de pensar na vida após a vida. Porque elas fizeram coisas aqui que elas se condenam. Aí a gente vai explicando para as pessoas, olha, primeiro você tem que se perdoar, depois perdoar as outras pessoas, pedir perdão a todos, se reconciliar com todos. Tem a questão do espelho, é muito legal explicar, isso funciona mesmo. Inclusive, para quando a pessoa faz alguma coisa que ela se reprova, principalmente com magia, e você chega para a pessoa e fala assim, tem como você cancelar isso? Tem como você cancelar o que você fez? Se você chegar e pedir perdão, olhando para o espelho, de forma sincera, dizer, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu quero liberar fulano de tal, ciclano de tal coisa que eu fiz, eu quero que ela tenha o amor do todo, e eu quero ter o amor do todo, eu quero que essa pessoa seja feliz, e que ela siga a vida dela com felicidade, com liberdade, e nós estamos bem, não existe problema nenhum entre nós. Isso dá certo, irmãos. Porque eu já passei isso para várias pessoas e funciona. A pessoa muda porque ela tira aquela carga negativa daquilo que ela fez na consciência dela. Porque quando a pessoa faz magia negra, sem perceber, na verdade, o que ela está fazendo, na maioria das vezes, ela fica atormentada. Tem um caso, eu vou falar rapidamente, muito especial, de uma pessoa que fez, ou tentou fazer uma amarração. E eu vi que ela estava muito deprimida, ela estava muito mal, e veio conversar comigo, a gente estava conversando, e eu ensinei ela a fazer isso. E antes eu falei para ela assim, eu falei, nem você e nem a pessoa que você fez isso estão se sentindo bem. Porque ela está se sentindo mal, porque ela está se sentindo amarrada. Mesmo que ela não saiba, ela se sente. E você, por que você está se sentindo mal? Você acha que você amarrou essa pessoa aonde? Você amarrou essa pessoa em você mesmo. Então nem você vai para frente e nem a pessoa.
E nenhum dos dois é feliz. Que tal desamarrar essa pessoa? Que tal tirar todo, esse mal que você fez, pedir perdão e dizer cancela e deixar que as coisas fluam normalmente? Quem sabe as coisas não dão certo desse jeito? E coincidentemente ou não, deu certo. E não foi com uma pessoa só, não. Foi com várias. Então, é isso que eu digo. As pessoas não conhecem a espiritualidade. Por que eu falei a respeito da palavra espírita, reencarnação, espiritismo? Porque quando você fala essas três palavras, espírita e espiritismo, a pessoa automaticamente pensa em matança de animais, bebidas, encruzilhada e um monte de coisas assim. Olha a palavra reencarnação. Reencarnação, ela soa para a pessoa como entrar dentro da carne. E isso daí faz com que o sistema de crença da pessoa seja ativado e ela não quer ouvir. E ela se refugia nas religiões. Então, o nosso trabalho é começar a falar com as pessoas sobre isso. Tem um centro perto da sua casa? Um centro ou kardecista, ou umbandista, ou qualquer coisa que seja dessa forma? Procura trabalhar. Procura trabalhar para as pessoas. Mas procura essa conexão com a espiritualidade. Porque você vai mudar a sua frequência de pensamento, você vai quebrar paradigmas, você vai vibrar de forma diferente, porque você vai criar todas aquelas substâncias que as pessoas que são criadas lá, os hormônios, neurotransmissores e tal, porque você vai estar fazendo bem, e o bem ele traz essa satisfação para a gente. De saber que você está ajudando, de saber que você está trabalhando para a luz, e pararmos de fugir. Porque se nós quisermos entender de tudo para começar a trabalhar, isso não vai... Sabe, se você vai só estar prorrogando, e tem um monte de pessoas querendo ser ajudadas, mas elas precisam ouvir aquilo que você sabe. Vocês já repararam? Você está estudando mecânica quântica, você está estudando espiritualidade. Aí, quando você está próximo de poder sair para falar com as pessoas, ou começar a dar uma introdução sobre isso, você fala assim, mas eu preciso entender um pouco sobre a questão dos extraterrestres. Aí você começa a estudar sobre isso. E aí você começa a entrar em Órion, em Andrômeda, em Urano, em Saturno, nas confederações e um monte de coisa, e você perde um tempo tão grande, sendo que você já tem bagagem para começar. Porque é tão simples você chegar e dizer para uma pessoa assim, olha, na verdade ninguém morre. E aí, automaticamente, você pode ir. O seu espírito vai começar a pedir mais conhecimento, mais informação para você passar. Paralelamente ao trabalho que você está fazendo, você vai continuar estudando. E aquela pessoa ou aquelas pessoas com quem você conversou, ela também vai sentir a mesma sede que você sente, de saber mais, de ter conhecimento. E aí você vai se aprofundando, saltando, e a pessoa também, ela vai estudando, saltando, tendo mais expansão de consciência. Aí ela vai sentir uma alegria muito grande do que ela está aprendendo, ela vai passar para outras pessoas. É assim que nós temos que fazer. Antes de nos engajarmos nas lutas. Por quê? Depois que o planeta, que essa semente for plantada, aí todos os projetos contra N coisas negativas que acontecem, eles vão começar a acontecer, a ter sucesso. Mas antes da nossa mudança de frequência e de vibração, eles não vão. Porque nós estamos falando de uma coisa que nós mesmos não acreditamos.
Por que nós não acreditamos? Porque nós não vibramos assim. Nós não estamos sendo verdadeiros. Nós estamos sendo hipócritas. Porque você está falando de uma coisa, mas no seu desejo íntimo, que é o que faz com que as coisas aconteçam, é o seu desejo, ele não está vibrando, ele não tem essa frequência. Ele tem uma frequência de casa, carro, apartamento ou relacionamento, mas ele não está vibrando de verdade nessa questão. Então é por isso que as coisas continuam acontecendo assim. Primeiro, você não acredita que elas podem mudar. Segundo, você não está trabalhando. E terceiro, o seu foco não é esse. Qual tem que ser o nosso foco? Ajudar com que os irmãos tenham informação. Ou por que essa informação chegou até a gente? Nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos escolhidos para isso. É por isso que nós conseguimos assistir vídeos de 3 horas, 3 horas e meia, ler livros, muitos até difíceis. Até cito um, por exemplo, Física e Sofia. É muito complexo. Por que nós ficamos lutando? Por que nós ficamos tentando de todas as formas ler esses livros, ter essas informações? Porque esse foi um compromisso que nós assumimos antes de vir para cá. Antes da gente vir para cá, nós assumimos esse compromisso. Então existem os médios intuitivos, os médios os médios mesmo, que são canais. E existem aqueles que têm a tarefa de conscientização. Que quando essa pessoa fala alguma coisa, as pessoas entendem. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei a respeito da linguagem escrita. Por mais que ela seja, que você escreva certo, sem erros e um monte de coisa, é diferente de você olhar nos olhos da pessoa e você ter um improviso do momento daquilo que você precisa fazer ou dizer. Você olha para a pessoa e muitas vezes você pensou em falar alguma coisa, mas o seu feeling, a sua intuição, ela te leva para um outro caminho, para um outro discurso. E você vai ali, você vai percebendo o sistema de crenças da pessoa, você vai moldando, você vai trabalhando aquilo que você vai falar de uma forma que você não a perca, que ela não fuja. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei a respeito da linguagem escrita. A linguagem escrita, ela é para um contexto geral. Ela abrange mais pessoas. Agora, quando você vai trabalhar diretamente com uma pessoa, não adianta você escrever uma carta para ela. Porque ela vai ler e o sistema de crença dela vai levá-la a entender da forma com que é mais cômodo para ele. Ele não quer entender. Porque ele tem que proteger o jogo de futebol, a cerveja, a feijoada. Então é isso, irmãos. É isso que eu queria dizer. Eu acho que ficou bem claro. Precisamos mudar a nossa frequência e a nossa vibração antes de qualquer coisa. Assim, nós formaremos uma massa crítica e essa expansão de consciência formará um novo inconsciente coletivo e aí as coisas acontecerão. Obrigado.